Queria saudar a todos, não é, que estão nos assistindo, tanto no YouTube quanto na live, não é? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos começar a nossa escola bíblica. Temos dois temas hoje, não é? A oração de Jó e depois a fala de Zofar, não é? Então vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias em Jó capítulo 10. Jó capítulo 10. De 1 a 22, desculpe, Jó 10, só pode ser de 1 a 18, né? Teve um erro aqui no slide. Assim diz a palavra do Senhor. Por que, Senhor, te conservas longe? Desculpe, meu irmão, eu abri aqui em Jó, em Salmos, e não em Jó, me perdoe. Jó 10, aí sim, né? De 1 a 22, tá certo. Não é o slide que tá errado, sou eu que tô errado, né? A minha alma tem tédio à minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei com amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes. Faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou culpado. Todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me plasmaram, me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te de que formaste como um embarro e queres agora reduzir-me a pó? Porventura não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Essas coisas as ocultastes no teu coração, mas bem sei que o que resolveste comigo mesmo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for perverso, ai de mim. E se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou cheio de ignomínia e olho para minha miséria. Porque se a levanto, tu me caças como um leão feroz, e de modo, de novo, revelas poder maravilhoso contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, multiplicas contra mim a tua ira, males e lutas se sucedem contra mim. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se eu morresse antes, que olhos nenhum me vissem. Terias eu sido como se nunca existira, e já no ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que, por um pouco, eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de onde não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra de sombra, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Vamos orar ao Senhor pedindo a luz do Espírito Santo para procedermos essa aula. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que é luz para os nossos passos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nesse momento em que nos colocamos diante do Senhor, com nossas Bíblias abertas, ansiosos por fazer aquilo que Te agrada, Deus. Senhor, não poderemos fazer aquilo que Te agrada sem que o Teu Santo Espírito nos ilumine
e haja em nosso viver de tal maneira que saibamos do nosso pecado, da tua justiça e do teu juízo. Ó Senhor, outrora vivíamos nas trevas, outrora estávamos perdidos em nossos maus caminhos, mas o Senhor nos deu o teu Santo Espírito. Ele regenerou nossos corações, fomos justificados pelo teu sangue, Deus, e hoje temos uma vida nova e andamos em novidade de vida, Deus. Obrigado, Senhor. Nós te pedimos nessa manhã que o Senhor nos dê o teu Santo Espírito, a luz do teu Santo Espírito, para que aquilo que nós não podemos compreender, para que aquilo que nós compreendemos a tua palavra, possamos crer, possamos obedecer e praticar para a glória do teu santo e bendito nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus hoje e sempre. Amém. Quer orar? Então ora. Obrigado pela nossa família, obrigado por tudo, Deus. Ora por mim, pela minha família, pela saúde da minha família, pelo meu pai, por tudo, Deus. Ora pelas pessoas que estão nos assistindo, ora pela minha escola, pela igreja, por tudo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau. Então, hoje a gente vai falar sobre, a oração de Jó, né? Então, a oração de Jó, aí essa frase icônica, né? Sempre lembrando que, filha, pega aquele livro, papai, que tá ali em cima, ó. Tá vendo aquele livro? Cuidado com o fio aí. Isso. Eu vou por aqui, porque eu tenho medo de bater. Tá bom. Isso. Obrigado. Sempre lembrando que os nossos estudos são feitos em cima deste livro aqui, né? Nós também estamos nos baseando no Clamor por Justiça, do Jackson, mas nesse período aqui dos diálogos de Jó, nós estamos exclusivamente com este livro, né? Esse é o nosso texto base, né? Integridade acima de tudo, né? É do reverendo Daniel Santos, meu professor no seminário. É um livro excelente, irmãos, excelente. Compensa você comprar, porque o reverendo Daniel Santos aqui ele tem algumas coisas que nós devemos destacar. Primeiro, cada parte ele é muito objetivo. Eu acho que o grande valor desse livro aqui é a objetividade sem perder a profundidade, né? É aquilo que eu falo do Charles Slater, né? Que ele é fácil sem perder a profundidade. Só que aqui eu quero dizer que ele não é só fácil, ele é focado, né? Qual a diferença, pastor? A diferença é que você pode ter um livro fácil, mas ele pode ter várias ilustrações, ele pode ter várias meandros ali, não é? Obrigado, meu amor. Aqui o nosso Vanderlei, beleza, grande Vanderlei da época de seminário católico, né? Pô, Diego, tu continuas com a biblioteca desarrumada? Ô, Diego, dá um jeito nisso aí, cara. Caramba, como poderei respeitar? Caramba, será que terei que ir aí resolver isso? Ô, Vanderlei, vai ser um prazer você vir aqui resolver isso, viu? Deus abençoe sua vida, você aí no Rio de Janeiro, tá? Saudade da época de seminário, saudade da época de você, do Bruno, do Rony, da turma do café, né? Turma do café. Então, aqui, só voltando, então você pode ter um livro fácil, como o do Charles Slater, só que tem muitas metáforas, são capítulos mais longos, não é? Agora, isso não acontece com o reverendo Daniel Santos. São capítulos curtos, muito sucintos, e com uma preocupação com a didática. Então, é claro que eu não estou colocando tudo aqui, não é? Mas, por exemplo, cada capítulo ele traz aqui exercícios, perguntas, formas de você compreender melhor o capítulo. É um livro extremamente interessante, né? Então, fácil de ler, com guias interativos. É um livro que compensa ler. Nesse período aqui de quarentena, muitos estão tendo que fazer isolamento social, né?
Muitos porque alguns são dos serviços essenciais e não podem parar, como médicos, pessoas que trabalham, enfermeiros, pessoas que trabalham no mercado, nas farmácias, não podem parar, não é? Então, mas você que pôde parar e quer uma boa leitura, essa é uma ótima pedida, né? Uma ótima pedida, é um livro extremamente interessante. Então, eu estou me guiando a partir deste livro, não é? As considerações do Daniel Santos. Vocês podem perceber que todo slide ele está sendo citado, já começa com a citação dele, né? Para não incorrer em plágio, né? Mas é um livro que compensa você adquirir e ler, né? Então vamos lá, vamos para uma breve introdução, né? Essa sessão, que é a parte da oração de Jó, né? O capítulo 10, dá a entender que mesmo que Bildade estivesse presente, né, as palavras que Jó está falando são dirigidas a Deus, né? Você vê aqui, por exemplo, no versículo 2, né? Direi a Deus, né? Direi a Deus. Você vê aqui no versículo 7, bem sabes, né? Bem sabes, tu que eu não sou culpado. Você vê ali, não é? O verbo flexionado na segunda pessoa, né? Aí você fala assim, mas pastor, no hebraico existe flexão verbal? Irmãos, o sistema verbal do hebraico é bem diferente do nosso na língua portuguesa. Então, por exemplo, os nossos verbos na língua portuguesa, né? Uma coisa semelhante é que tanto o hebraico quanto o português, os verbos eles vão implicar ações, estados ou fenômenos da natureza. Mas a maneira de usá-los é completamente diferente. E quanto à língua portuguesa, você tem alguns dispositivos da língua que te ajudam a ter uma compreensão maior daquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, você tem tempo, né? Você tem número, pessoa, tempo, modo, voz, né? Então você tem todos esses dispositivos da língua portuguesa, né, que te ajudam a compreender a ação que ocorre no texto. Então, você sabe quem praticou, quando praticou, de que modo praticou, né, e se ele foi o sujeito ou se ele foi o paciente dessa ação. No hebraico não é assim. No hebraico você tem duas características no verbo, lembrando ali as aulas do meu professor Daniel Piva, né? Você tem o aspecto de perfeição e imperfeição e você tem o tronco, né? Então os verbos no hebraico eles são perfeitos ou imperfeitos, lembrando que perfeito é uma ação acabada e imperfeito é uma ação contínua. E os troncos eles são aspectos verbais, né? Com voz ativa e passiva, né? Que vão mostrar uma ação que é causada, não é, ou enfática, não é? Então esses são os troncos, mas os verbos eles possuem terminações ali que vêm dos pronomes pessoais que marcam a pessoa do verbo. Então ali no hebraico você tem ali uma marcação, não é, no verbo que mostra que ele é de segunda pessoa. Então você tem ali, não como na nossa língua, mas você tem no hebraico ali um sufixo, né, que vai marcar a pessoa do verbo, ok? Então esse texto está sendo dirigido exclusivamente a Deus, né? Mas dá a impressão que Bildade está presente, está ouvindo esse clamor de Jó. Esse capítulo possui palavras duras de alguém que continua sendo duramente provado, né? Exatamente, nós vamos ver Jó, por exemplo, talvez, na minha opinião, a palavra mais dura de Jó vai ser quando ele vai pedir para que o Senhor o deixe, né? Cessa, pois, deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, né? É como alguém que está ali, como um lutador, né? Que está apanhando, né? E para pegar um exemplo do boxe, né? Você pega ali o lutador, ele está, né, no corner apanhando e ele está ali pensando no sino, né? Para que ele possa ter um alento, para que ele possa respirar, para que ele possa
né, ter as suas feridas fechadas, para que ele possa se hidratar, não é? Então Jó está nessa perspectiva também, não é? De alguém que está sendo duramente provado e por isso coloca palavras duras aqui. Nós temos que olhar essa parte de Jó sempre nessa perspectiva, né? Jó é um livro bastante complicado porque nós precisamos sempre recorrer ao contexto dele, né? Se você pegar versículos esparsos de Jó, você com certeza não vai pegar a doutrina do livro, né? Nós sempre temos que trazer em mente que Jó está sendo provado, né? Jó está sendo tentado, né? Deus permitiu que Satanás tentasse Jó. Jó já passou por 2 grandes provações, né? A perda de todos os bens, a perda dos filhos, depois a perda da saúde, e agora ele está num terceiro estágio de provação, que é a ser inquirido por aqueles, né, que se dizem seus amigos. Na verdade, nós sabemos que os melhores amigos de Jó o abandonaram. Então Jó, de fato, não considera essas pessoas seus amigos, de fato. Então, Jó está passando por esse momento, né? E uma coisa crucial no livro de Jó, que nós nunca podemos perder de vista, é o problema da perspectiva, né? Jó está passando por esse momento sem a devida perspectiva, ele não sabe o que está acontecendo. E é por isso, né, esse clamor constante e essa defesa da sua integridade, que não é uma vaidade de Jó, né, mas é a expressão de alguém que tem um relacionamento com Deus, né, e quer viver da maneira que agrada o Senhor, certo? Jó quer que os seus ouvintes entendam suas palavras como um desabafo a Deus, né? Então Jó quer que tanto Zofar, Bildade, Elifaz, eles entendam que ele está desabafando, né? Jó tem certeza de que ele se aproxima do final da vida, que a sua vida vai ser cortada. Então ele se anima em falar com intrepidez, não é? Sem rodeios, e desabafar realmente os seus sentimentos, né? O que Jó está fazendo desde o capítulo 3 é um grande lamento, né? Há um vídeo interessantíssimo do reverendo Jonas Madureira sobre lamento, né? E o reverendo Jonas, ele coloca uma coisa interessante, né? A igreja, né? A igreja cristã, ela perdeu essa liturgia do lamento que existia no Antigo Testamento, né? Esse momento em que você pode se derramar diante de Deus, falar tudo que você, falar da sua relação com Deus, e mesmo assim, né, ter ali, não é, essa comunhão com o Senhor, né? O lamento, ele sempre começa como, ele é quase, ele parece num primeiro momento uma murmuração, mas o lamento, ele tem uma peculiaridade, né? O lamento, ele, além de reconhecer a glória e a soberania de Deus, geralmente os lamentos caminham para uma ação de graças, né? Os únicos lamentos na Bíblia que não terminam com ação de graças é o Salmo 44 e o Salmo 88. Né? Os outros lamentos, eles começam com aquele momento em que a realidade, né, da provação, da tentação são abordadas, né? Há palavras duras, mas sempre um transbordamento de ação de graças. Queria saudar aqui o Osmir, a esposa, né, Ana Cláudia, os filhos, Deus abençoe vocês, tá? Então, Jó está nesse momento, né, de lamento. Os debatedores de Jó estão enfurecidos, pois acreditam que essa não é a maneira de se dirigir a Deus, né? Eles estão furiosos, né? Meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a nossa piedade, ela nos oferece um obstáculo.
Deixa eu explicar isso para os irmãos. Ser piedoso é uma coisa fantástica, né? É um dom, é uma vida. Ser piedoso, né? O que é ser piedoso? É você viver ali, não é? Aos pés do Senhor Jesus Cristo, né? Ouvir a sua palavra, ter reverência para com o Senhor, ter reverência para com as coisas do Senhor, como o culto, né? Isso é piedade, né? Isso é verdadeira piedade. Mas a piedade, ela pode se degenerar em um mero legalismo, né? Em meras superficialidades, né? Então, por exemplo, os fariseus pareciam piedosos, mas eles eram, na verdade, só legalistas, não é? Jesus vai dizer isso, né? Quando Jesus vai afrontar os fariseus e vai dizer que 3 áreas da vida deles eles tinham que repensar, né? Então, as orações, Jesus vai dizer que os fariseus gostavam de fazer longas orações na praça, que eles gostavam de anunciar quando davam esmolas, né? E que eles seguravam o rosto quando faziam jejum. Tudo isso para mostrar uma falsa piedade, não é? Que eles eram pessoas que tinham comunhão com Deus. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso é uma piedade falsa, é uma piedade fingida, é um obstáculo na vida cristã, né? Parece piedade, mas não é, não é? Se você se lembrou daquele comercial Denorex, parece, mas não é, fique em casa, você faz parte do grupo de risco, né? Então, essa é a realidade, né, dos amigos de Jó. Eles compartilham de uma piedade apenas exterior, superficial, que não vem do coração, que não vem de uma intimidade com Deus como a de Jó, né? Então, eu gostaria que nós comparássemos aqui com 1 Coríntios 8, né? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, né? Então, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que vos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Não é? Então, meus irmãos, há momentos, não é, que nós passamos por provações tais que nós perdemos ali a perspectiva, não é? Como Paulo está relatando aos Coríntios, olha o versículo 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Olha o versículo 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha só, Paulo mostra que, de fato, ele passou por uma provação tal que ele temeu pela sua própria vida. Mas ele entende que muitas vezes o Senhor nos leva a momentos assim, a momentos como Jó está passando, para que nós não confiemos em nós, né, mas confiemos em Deus. Muitas vezes Deus permite que nós passemos pelo vale da sombra, para que sintamos que o bordão e o cajado do Senhor, de fato, nos consolam, não é? Meus irmãos, eu sei que nós devemos estar satisfeitos em toda e qualquer circunstância, não é? Mas é possível que algumas pessoas, né, citando ali Filipenses 4, né, é possível que algumas pessoas abandone o caminho do Senhor nos dias bons, né? Como diz o Reagur lá em Provérbios, né? Não me dá nem muito, né? Para que tendo bastante diga quem é o Senhor, e não me dá pouco, né? Me dá o necessário, não me dá menos do que eu preciso, para que tendo fome eu roube e profane o seu nome. Então há pessoas que
podem abandonar os caminhos do Senhor nos dias bons, nos dias de bonança, não é? Dizendo, olha, eu estou bem, eu estou satisfeito, né? Como Nabucodonosor, olha a Babilônia que eu construí, não é? E há outras pessoas que podem abandonar os caminhos do Senhor nos dias maus, nos dias da doença, das perdas, não é? Tanto Jó quanto todos os cristãos ao longo da história precisaram, tal como Paulo, descobrir um segredo. Que segredo é esse? Né? O segredo de viver, né, de como viver satisfeito. É muito sério vivermos satisfeitos. Né? Se você pegar aquele livro, a Ética Nicômaco, né, do Aristóteles, ele vai mostrar que nós sempre estamos insatisfeitos. Nós sempre queremos mais. Né? Então você tem um parâmetro de felicidade. Quando você chegar nesse parâmetro de felicidade, você vai eleger um outro parâmetro maior, né, mais complexo, né, para a sua vida. Então, nós estamos sempre insatisfeitos. Isso faz parte de nossa natureza. Né? Essa insatisfação, na verdade, está ligada a nossa busca com Deus. A nossa satisfação só vai ser completa quando nós estamos no Senhor, né? E quando nós estivermos na glória, lá não haverá mais necessidade, lá toda lágrima será enxugada, não é verdade? Então nós sempre somos pessoas insatisfeitas. Mas há um segredo, né, que Paulo descobriu e todas as pessoas realmente piedosas descobriram ao longo da história, que é de como viver satisfeito, quer nos dias bons, quer nos dias maus. Paulo vai dizer isso lá em Filipenses 4,13, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo quer dizer ali? Não é? Esse versículo é extremamente mal interpretado, né? Tudo posso, parece que eu sou invencível, né? Eu posso todas as coisas. E você sabe que você não pode todas as coisas. Né? Basta você assistir a aula das crianças, que já está quase disponibilizada ali no canal do YouTube, e já vou passar para as nossas outras plataformas, mas nós sabemos que nós não podemos tudo. Jonas queria ir para Tarsis, para fugir da presença do Senhor, mas ele descobriu no mar que isso é impossível, que ninguém pode fugir do Senhor. Então nós não podemos tudo. Então o que Paulo de fato quer dizer, não é, com tudo posso naquele que me fortalece? Paulo está mostrando uma coisa importantíssima, que esse tudo são as circunstâncias boas e as circunstâncias ruins. Nos dias bons, eu não vou me perder na minha vaidade, porque o Senhor me fortalece. E nos dias maus, como esses que nós estamos vivendo agora, de pandemia, quando somos obrigados a praticar o isolamento social, quando nós somos obrigados a nos distanciar daqueles que amamos, para que nos protejamos mutuamente, né? Isso, meus irmãos, nós não vamos nos perder em nossa depressão, em nossa angústia, porque o Senhor nos fortalece também. Então, é isso que Paulo também mostra aqui em 2 Coríntios 4, né? Que o Senhor nos leva a esses momentos difíceis, né? Onde nós perdemos toda a nossa perspectiva, para que nós não confiemos apenas em nós, né? Não confiemos de forma alguma em nós, mas no Senhor. Olha o capítulo 4, né? Do mesmo 2 Coríntios 4, aqui, versículos 7 a 10. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, né? Que tesouro é esse? Ele conclui o versículo 6 falando da glória de Deus, né? Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz, e ele mesmo resplandeceu o nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aqui Paulo fala da regeneração, não é? Que assim como Deus outrora disse, faça-se a luz, e a luz se fez,
houve um momento em nossas vidas em que nós estávamos em trevas, mas o Senhor disse, haja luz em nós, e essa luz é Cristo, e houve luz em nossas vidas, nós fomos regenerados, né? E ele fala que essa realidade nós carregamos em vasos de barro, ou seja, né, as pessoas não verão externamente aquilo que nós possuímos internamente, né? A riqueza que nós possuímos internamente, né? A riqueza de ter um coração transformado, a riqueza de ser uma nova criatura, a riqueza de ser um novo homem, a riqueza de andar com o Senhor Jesus Cristo, de produzir as obras que glorificam o nome dele. Então, as pessoas que observam o cristão externamente, obviamente observarão atitudes que o diferenciam do mundo, atitudes que o colocam em outro patamar, mas não vislumbrarão, né, de forma alguma a riqueza que o Senhor lhes deu. Então nós carregamos isso em vasos de barro, não é? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então o mais importante em nós não somos nós mesmos, mas aquilo que Deus fez por nós, não é? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Né? Então, em diversos momentos, nós vamos sentir de forma contundente essa tribulação, não é? Essa perplexidade com as coisas que nos rodeiam, a perseguição que o mundo desfere contra nós, o abatimento que as situações desse mundo que jaz o maligno nos atacam, mas o nosso sofrimento, a nossa tribulação, a nossa perplexidade, a perseguição, o abatimento que nós temos, eles não são totais. Eles não nos levam à morte. Por quê? Porque apesar de você estar atribulado, você não está desamparado. Então nós sabemos que estamos passando por provações, por momentos difíceis. Até acho que antes de ontem eu vi a notificação ali, são 56 mil mortos no Brasil, 56 mil famílias, né, que perderam seus entes queridos, que agora choram enlutadas pela ausência dessas pessoas que amavam e que amam. Então, meus irmãos, nós podemos passar, e a enfermidade também baterá na porta do crente, na porta daquele que teme a Deus. Eu fiquei muito perplexo, né? Recentemente, uma cantora gospel faleceu, né? Vítima do novo coronavírus, do Covid-19, e as pessoas na internet, no Facebook, ironizando a morte daquela moça, né? Ela tinha comorbidades, ironizando, falando que ela não orou direito a Deus, né? Aonde já se viu, Deus não a protegeu, tripudiando o nome do Senhor. Queria saudar o Vitor, que entrou aí com a gente. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Meus irmãos, quanta crueldade, não é? E isso é terrível, terrível, né? Como as pessoas têm se animalizado, né? E como são duros ao perseguir o cristianismo. Mas eu queria advertir as pessoas que assim pensam que Jesus está às portas. E vocês podem nos perseguir, podem tripudiar de nós, podem se desfazer do cristianismo, mas não do Senhor da igreja. Não do Senhor da igreja. Quando Jesus voltar,
essas pessoas vão pedir aos montes que caiam sobre elas para que as escondam da ira do Cordeiro que está sentado sobre o trono. Deus abençoe, Val, minha tia, você, o Luiz, a Susan, o Felipe, a família do Felipe. Deus abençoe vocês aí, tá bom? Então, a grande questão, irmãos, é essa, né? Nós vivemos essa perspectiva. Então, nós podemos estar ali atribulados, mas não desamparados. Por quê? Você é amparado pelo Senhor que fez o céu e a terra. Jesus disse lá em Mateus 28 que ele não nos abandonaria, que estaria conosco até o fim dos tempos, né? Você pode estar perplexo, né? Perplexo, assustado com as coisas que acontecem com a sua vida, né? Mas de forma alguma, né? De forma alguma angustiados, né? Desanimados, né? Por quê? Porque o nosso ânimo, irmãos, não vem deste mundo, não vem das coisas deste mundo. O nosso ânimo vem das coisas do Senhor, né? Vem de estar na presença do nosso Deus. Nós não podemos perder isso de vista, né? Você pode ser perseguido, né? E eu citei aqui agora, né, esse exemplo dessa cantora gospel que faleceu recentemente, e você vê ali essa perseguição. Mas não existe perseguição religiosa no Brasil. Vocês estão enganados, não existe perseguição religiosa. Existe sim, velada, né? Velada. Existe uma perseguição religiosa no Brasil hoje, instalada, sistemática, velada, né? Nos meios de comunicação, em algumas obras artísticas, sempre tripudiando e tirando crédito da palavra de Deus, né? Da palavra de Deus, né? Então, nós podemos ser perseguidos, mas de forma alguma, irmãos, essa perseguição, essa perseguição nos deixará ali para baixo, né? Nos deixará ali sem a perspectiva que precisamos, não é? Mesmo Jó, sem saber o que está acontecendo, ele tinha um ponto sólido, que é a soberania de Deus. Então o Senhor, nós podemos ser perseguidos, mas o Senhor não desamparará a sua vida. Você pode ser, inclusive, abatido, está abatido, não é? Mas, e ali o abatido seria a forma mais literal de entendermos aqui, destituído de recursos, desiludido dos recursos deste mundo, né? Esse é o abatimento, mas você não chegará ao desespero, não é? Você não chegará a ser destruído. E aí Paulo vai dizer aqui no versículo 10, sempre levando no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em vosso corpo, em nosso corpo. Então, ou seja, nós levamos no nosso corpo os sofrimentos que são derivados de andarmos com Jesus. E você pode dizer assim, mas pastor, me explica isso. Meus irmãos, por que você está atribulado, perplexo, perseguido, né, abatido? Muitas vezes é por causa do nome de Cristo. Por causa do nome de Cristo, porque você vê as pessoas tripudiando do Evangelho, porque você vê as pessoas vivendo de forma desonesta, né?
Por exemplo, é terrível imaginar que num período como esse, pessoas de alguma maneira, né, possam utilizar essa doença em benefício próprio, desviando recursos, né, se isso fosse possível, né. Eu acho que é terrível, né, vermos ali situações tão adversas, né. Por quê? Porque nós temos uma nova perspectiva, né? Nós vivemos sobre uma nova égide, sobre um novo reino, o reino de Cristo Jesus, né? Então, meus irmãos, citando aqui Anderson, é assim que o apóstolo mostra-se aquém do quadro do evangelista, né? Alegre, cujos hinos felizes prometem aos crentes a paz e a alegria em todo o tempo, e que empurram os que têm motivos genuínos de desânimo para uma depressão mais profunda, através de uma piedosa desaprovação de qualquer atitude de abatimento. Deixa eu traduzir isso aqui numa linguagem corintiana, como dizia um professor meu, né? Professor do Vanderlei também. Vanderlei se lembra, né? Do Álvaro, né? Nosso professor na PUC. Irmãos, há um mito, né, de que a vida cristã ela deve ser pautada apenas na alegria. Eu, muito tempo, acreditei nesse mito. Que a vida cristã não pode ter espaço a dissabores, a tristezas. Que a vida cristã deve ser uma alegria quase bobalesca, né? Meus irmãos, obviamente a vida cristã não é assim. E quem pensa assim, ou se equivocou, ou foi completamente intoxicado pela teologia da prosperidade. Porque é a teologia da prosperidade que endossa esse parâmetro, esse paradigma. Olha, a vida cristã, piedosa, fiel, verdadeira, genuína, ela está ligada aos seus bens, ela está ligada à sua vitória. Não é? Meus irmãos, a vida cristã trará dissabores. Jesus disse, no mundo teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, coragem, porque Ele venceu o mundo. Ser um cristão genuíno em um mundo de mentiras, em um mundo de ilusões, em um mundo de imperfeições, é uma tarefa, no mínimo, exaustiva. Então, o que acontece? Aqui você tem Jó cultivando intimidade com Deus, mesmo no momento de total perda de perspectivas. Tendo intimidade com Deus, mesmo no momento de extrema tristeza. Aqueles que pensam, que acham que isso é impossível, carregam as pessoas para onde? Para uma depressão e um abatimento sem limites. Nós precisamos entender que mesmo nos dias maus, podemos clamar ao Senhor. E o Senhor nos trará o devido consolo no tempo certo, que é o tempo dele. Então, irmãos, Jó começa o texto, não é? Aqui no capítulo 10, falando novamente de sua queixa. A palavra queixa, que é o contrário da outra vez que ela aparece, né? Aí vai falar que, olha, a minha alma tem tédio e a minha vida darei livre curso à minha queixa. A palavra queixa aqui no hebraico é a palavra mará, né? Apesar de Mara ser o nome de minha mãe, Mara, Mara em hebraico significa amargo. Amargo. Então, Jó está falando o seguinte, olha, a minha alma tem tédio à minha vida. A minha alma já se desgosta da minha vida. Isso aqui já não tem mais prazer. A minha vida é tediosa. Por quê? Ela é uma constante perda. Darei livre curso à minha amargura, né? Falarei com a amargura da minha alma.
Olha que interessante, não é? Jó está amargurado, né? Então ele liga a palavra queixa à palavra amargura, né? Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Ele quer perspectiva. Por que o Senhor contende comigo? Eu preciso de perspectiva, né? Enquanto nos primeiros capítulos demonstravam a confissão e louvor, aqui é um sentimento de falta de perspectiva, que não passa facilmente. Então, Jó, no versículo 2, a queixa pesa mais do que as areias do mar. Lembra lá, Jó 6:2? Que as queixas dele são mais pesadas que as areias do mar? Jó 7:23, queria esquecer a queixa com o sono, mas não conseguia por causa dos pesadelos. Né? Mas do que Jó está se queixando? Isso é uma coisa importante. Né? Qual é o teor? Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Tens tu olhos de carne, acaso vês como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Então, não é o fato de Deus contender com Jó, mas o motivo da contenda é o problema da perspectiva. Né? Então, o grande problema da queixa de Jó está aqui no fato de não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Esse é o problema do Jó. Por que o Senhor está contendendo comigo? Onde eu errei? Ou o que eu fiz de errado? Jó não está dizendo que ele não tem pecado. Ele não está entendendo onde ele pecou para merecer essa situação. Né? Ele ainda prefere a morte a ter que continuar nessa contenda sem uma perspectiva. Né? Então, veja, todas as perguntas que ele faz aqui, ele está colocando esse problema da perspectiva. Né? Então, Deus tem olhos de carne para ver o homem. A questão aqui é, Deus tem olhos de carne para me ver, Deus está averiguando o meu pecado, né? Ele vai dizer, bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Ou seja, eu não consigo identificar o pecado que eu cometi. Eu sou um homem íntegro, mas quem pode me livrar da mão de Deus? Quem pode me ajudar nesse momento terrível? Né? E ali ele vai mostrar, não é, que o Senhor o criou nessa perspectiva de que ele foi criado por Deus. Olha, as tuas mãos me plasmaram, me aperfeiçoaram, porém agora me queres devorar. Lembra que me formaste do barro e me queres reduzir a pó. Porventura não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, de ossos e tendões me entreteceste, vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Essas coisas ocultaste no teu coração, mas bem sei que resolveste contigo mesmo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não perdoarás. Se for perverso, ai de mim, se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou cheio de ignomínia e olho para a minha miséria, porque se levanto, tu me caças como um leão feroz, e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Então, o Jó está mostrando o seguinte, olha, eu não consigo identificar a minha culpa, eu não sei onde eu pequei, se eu pecar, o Senhor vai observar o meu pecado. Se eu não pecar, se eu andar
de forma reta, mesmo assim eu não ouso levantar a cabeça, por quê? Porque o Senhor vai me caçar. Então, se eu pequei, o Senhor vai punir o meu pecado. Se eu não pequei, o Senhor vai me caçar do mesmo jeito. Então não adianta eu continuar vivo, né? É melhor morrer. Nessa perspectiva, os amigos de Jó, né, eles tentam a todo custo justificar o direito de Deus provar a Jó. Então eles falam assim, tá vendo? É isso mesmo, Jó. Você não sabe o que está acontecendo. Deus está fazendo isso para que você confesse o seu pecado. Você pecou. E Jó está falando, não, eu não pequei. Né? Se você isolar esse quadro de Jó, você vai ter a seguinte perspectiva. Olha, Jó tá alegando uma integridade que ele não tem. Não é? O fato é esse, não é? Jó, se você olhar o texto todo, o livro todo, você verá que Jó tem razão. Por quê? Porque Deus disse que Jó era homem reto, íntegro, temente e que se desviava do mal. E Jó entende essa relação com Deus e ele está defendendo isso a todo custo. Enquanto os amigos de Jó, que possuem uma relação superficial com o Senhor, não conseguem observar isso. Né? Propostas de Jó para o motivo da contenda, né? Ele vai dizer aqui, opressão, rejeição, favor do conselho dos perversos. Está aqui no versículo 3, né? Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra de tuas mãos, que favoreça o conselho dos perversos. Então, para Jó, esse é o motivo da contenda. Olha, eu não tenho perspectiva alguma. Então o que parece para mim? Que Deus ele se agrada em me oprimir. Ele acredita que Deus tem prazer em oprimi-lo mesmo sem motivo. Então, ou seja, se eu pecar, o Senhor vai me ver, porque o Senhor vê todas as coisas, e se eu não pecar, o Senhor vai me perseguir do mesmo jeito, como um leão feroz. A rejeição, né? Ele entende que, como criado por Deus, ele pode ser rejeitado. Então Deus, ele pode aceitar ou rejeitar, por quê? Porque Jó é a criatura dele. E Jó entende que ele está favorecendo o conselho dos perversos, ou seja, que Deus está favorecendo aqueles que debatem com ele. Né? Ele faz, Bildad, Zofar. Né? O que foi ocultado? Ele fala que, olha, tu ocultaste, não é? Olha, veja só. O que foi ocultado de Jó? O modo como Deus criou o homem. Né? Como Deus formou o homem do barro. Aqui no versículo 9. Né? Lembra-te que formaste como em barro e queres agora reduzir-me a pó. O modo especial como tratou o seu servo naquele dia. Né? Então no dia, Jó está falando assim, olha, no dia em que o Senhor me formou, o Senhor teve carinho comigo. Né? Porque veja só, porventura não derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? Então o Senhor, aqui é uma metáfora, né, daquele que está fazendo o que? Derrama o leite, coalha, prepara, né, o queijo, aquela pessoa que está mexendo com laticínios. Né? O modo como Deus havia sido providente em sua vida até aquele momento. Né? Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me agradou. Então, ou seja, olha, até esse momento o Senhor foi benevolente, o Senhor foi providente, eu gosto desse cuidado. Né? O esconder no coração se refere sobre coisas que, diante da realidade, parecem irrelevantes. Ou seja, diante de todo esse sofrimento, reconhecer que Deus o criou, que Deus o tratou com cuidado até aquele momento, parecem irrelevantes, porque parece que os sofrimentos eles são maiores do que os benefícios de outrora. Esse é um problema nosso como seres humanos, né, irmãos? Nós sempre somos propensos a pesar com muito maior veemência os dias maus em detrimento dos dias bons. Para nós, os dias maus sempre terão mais peso
do que os dias bons. Basta você fazer uma recordação de sua vida. Os momentos que vão chamar mais atenção e os momentos que você pode guardar com mais facilidade são aqueles que lhe causaram mais dor. Às vezes nós colocamos os momentos bons de nossa vida no mesmo patamar daqueles momentos triviais, né? Triviais. Diante dessa realidade, ele clama, lembra-te, né? Versículo 13, essas coisas as ocultaste no teu coração, mas eu sei que resolveste contigo mesmo, né? Ele quer que o Senhor se lembre, né? Jó não duvida em nenhum momento da soberania de Deus. E aqui o ponto mais crucial do texto é quando ele pede para que o Senhor o deixe, como eu havia dito, né? A última sessão desse discurso de Jó culmina com o seu pedido desesperado e sombrio: deixa-me, né? Cessa, pois, e deixa-me para que eu tome um pouco de alento. Essa não é uma decisão de apostasia. Ele não quer abandonar o Senhor nem ser abandonado por Deus. Há dois motivos que estão por trás desse pedido de Jó. Primeiro, a severidade do tratamento de Deus, né? Jó foi duramente provado. Meus irmãos, a gente tem que se colocar no lugar de Jó, né? Se perder todos os bens já é algo terrível, né? Churchill, ele tem uma anedota, né? A anedota é um fato que não pode ser provado, né? Mas Churchill tem uma anedota que ele estava ali na Quinta-feira Negra, nos Estados Unidos, em 1929, quando quebrou a bolsa, e ele abriu a janela e viu um homem caindo pela janela, né? Lá de cima o homem pulou e passou pela dele, falando das pessoas que haviam morrido, né, se matado naquele momento em que a bolsa de Nova York havia quebrado, e muitas pessoas dormiram ricas e acordaram pobres, né? Irmãos, se perder os bens já pode levar as pessoas ao desespero e até mesmo ao suicídio, imagine aqui, Jó perdeu os filhos. Eu estou lendo Casa de Pensão, do Aloysio de Azevedo, e uma personagem que me chama muita atenção é a Nini. A Nini é a filha da Madame Brizard. Ela é a dona da Casa de Pensão. E ela era uma moça bonita, atraente, teve um bom casamento, casou com um homem importante, mas aquela mulher, ela é descrita no livro como uma louca. Por quê? Ela passou pela viuvez, ela perdeu o marido e perdeu o filho. Parece que foram afligidos por alguma enfermidade. O livro não nos dá muitos detalhes de como ela perdeu o marido e o filhinho, pequeno ainda. Mas o fato é que essas duas perdas tiraram a sua razão, né? De tal maneira que ela vive como uma demente no livro, né? Então ela é agressiva, ela morde as pessoas, ela não fala coisa com coisa, né? Ela até teve uma queda, conseguiu formar algumas palavras, mas depois caiu numa depressão maior ainda, né? A Nini, do Casa de Pensão, do Aloysio de Azevedo, mostra exatamente isso, que algumas pessoas na mesma situação de Jó perderam até mesmo a razão, chegaram à loucura. Então, irmãos, nós não podemos olhar as provações, as tentações nas quais Jó está passando com somenos, né? Mas por que Jó está achando tão duras essas provações, né? Porque ele perdeu tudo, além dos bens, os filhos, né? Os bens, quais são os bens mais preciosos, né, que nós podemos ter neste mundo, né? Tirando a graça de Deus, tirando a salvação em Cristo? Nossa família, nossos filhos, né? Nossa esposa. Jó perdeu tudo. A esposa lhe perdeu o respeito, os filhos morreram, os bens foram tragados, a saúde foi ceifada. Agora ele tem três falsos amigos, na verdade, que estão ali a debater com ele, sem um mínimo de consolo, não é? E ele entende que ele vai morrer rapidamente.
né? Então a severidade do tratamento de Deus é descrita em Jó 10, versículo 14. Olha só: se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Ou seja, olha, se eu pequei, o Senhor vai saber. E o Senhor não vai me perdoar, o Senhor vai me provar até o final, né? E culmina com a comparação do trato de um leão feroz. Jó compara Deus, né? Aqui há uma comparação, não é? Ele compara Deus ao leão feroz, que o persegue para devorá-lo, né? Citando Santos novamente, né? A convicção de que sua morte selará para sempre uma história que não poderá mais ser corrigida ou explicada diferentemente, se ele morrer nessa condição, ou seja, oprimido por Deus, sem nenhum motivo aparente, pelo menos para ele, a sua história será contada na perspectiva de seus amigos. Sabe aquela história? A narrativa a narrativa da história é sempre daqueles que venceram? Pois é, o Jó sabe que ele vai morrer rapidamente, e quem vai contar sobre a vida dele são os amigos, que vão falar que Jó era um homem ímpio, que Jó era um homem que foi tomado por Deus e disse que não sabia, que Jó era alguém que se recusava a confessar o seu pecado, né? Então ele sabe, o medo de Jó é esse, né? Que apesar de ter vivido uma vida reta, íntegra, de ser um homem que temia Deus e desviava do mal, ele vai ter o seu legado prejudicado, não é? Pela maneira como os seus, né, amigos vão falar, né? O problema do legado. Irmãos, vamos começar rapidamente aqui o nosso próximo tópico, que é o discurso de Zofar, né? Acaso tem razão Tagarela? Né? Olha o capítulo 11, né? Então respondeu Zofar, o Naamatita: porventura não se dará resposta a esse palavrório? Ali são muitas palavras, né? A ideia do hebraico aqui, não se responderá a essas muitas palavras, e aí muitas palavras é falado no sentido pejorativo, né? No sentido pejorativo. Esse tagarela, né? Esse palavrório. Acaso não tem razão o tagarela? Né? Será o caso de suas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes: a minha doutrina é pura, eu sou limpo aos teus olhos. Ó, falasse Deus e abrisse os meus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite que sejas esquecida parte da tua iniquidade. Porventura deverás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Então veja, né, meus irmãos, a ideia aqui é mostrar Jó como um tagarela, né? Essa é a perspectiva de Zofar. Vamos ver aqui a introdução. A reação de Zofar ao pronunciamento de Jó parece focalizar principalmente a sua confissão de retidão. Veja só, não é? Ele começa dizendo aqui: pois dizes, a minha doutrina é pura, eu sou limpo aos seus olhos. Não é? Zofar tenta defender a santidade e a soberania de Deus, tem um errinho aqui, isso é o Deus, mas é Deus, diante da afirmação de Jó. Não é? Irmãos, a ideia de Zofar é o seguinte: é impossível que Jó possa falar que ele é puro e limpo aos olhos de Deus, que ele é inocente, que ele é íntegro, se ele está passando por aquela circunstância. Não é? Ou seja, quem atravessa a circunstância que Jó está atravessando deve necessariamente ter pecado. É a doutrina da retribuição. Aqui citando Anderson, o Naamatita
é o menos encantador dos 3 amigos de Jó. Não há sequer um sopro de compaixão em seu discurso. É verdade que no palavrório de Jó, até esta altura, houve elementos de impaciência e de exagero. Jó mais tarde lamentará isso, né? Então Jó muitas vezes falou com dureza aqui, por causa do sofrimento que ele está passando. E se você for lá a Jó 42, versículo 6, Jó vai falar: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por quê? Porque ele vai entender que, versículo 3, que ele falou de coisas que não entendiam, de coisas que eram maravilhosas demais para ele, coisas que ele não conhecia, por isso ele se abomina. Jó, algumas vezes ele vai exagerar em seu discurso, mas ele entende isso depois e ele pede perdão a Deus, não é? Então, enquanto os outros tinham um burilamento e observavam algumas coisas positivas em Jó para depois criticá-lo, Zofar não vai ter essa medida, né? Queria saudar a Célia, nossa irmã, a Silvia, né, o Jânio, o pessoal aí, Deus abençoe vocês. Então, aqui você se lembra de uma outra pessoa que foi acusada por suas palavras, não é? Paulo, lá no Areópago. São palavras diferentes, não é? A palavra tagarela ali em Atos 17 é espermólogos, né? Espermólogos é um pássaro que se alimentava de dejetos. Então ele é comparado a isso, né? O tagarela. Paulo, ele é acusado, né, de ser um tagarela. Por quê? Porque estava pregando, né, a ressurreição e Cristo, né? Ele estava pregando a ressurreição em Jesus Cristo. Citando Anderson, conforme é usada em Isaías 16:6 e Jeremias 48:30, a palavra parolas, né, referencia a jactância de Moabe indicada como sendo falsa. Vamos lá para esses 2 textos. Isaías e Jeremias. Vamos começar por Isaías. Isaías 16, versículo 6. Isaías 16, 6. Temos ouvido da soberba de Moabe, soberbo em extremo, e a sua arrogância, o seu orgulho, o seu furor e a sua jactância é vã. Né? Queria cumprimentar aqui o Gustavo, a Bia, o Thiago, Deus abençoe a vida de vocês. Depois, Jeremias 48, 30. 48, 30. Veja. Aqui. Conheço, diz o Senhor, a sua insolência, mas isso nada é, as suas gabarolices nada farão. Então, a ideia de parolas aqui, de palavrório, né? Na verdade, a ideia aqui é de uma palavra vazia, uma palavra vã, né? A ideia de Zofar é que Jó está sendo leviano nas suas ponderações, né? A referência deve dizer respeito à alegação de inocência da parte de Jó. Mas ao chamar Jó de tagarela, parece que Zofar quer submeter, mesmo se fosse a conduta prévia de Jó fosse inculpável. Seus recentes discursos são repreensíveis. Acusa Jó de zombar, ou seja, de escarnecer. Né? Então, para Zofar, quando Jó diz que ele é puro, que ele está limpo diante dos olhos do Senhor, ele está escarnecendo, está zombando de Deus, está agredindo a santidade de Deus. E aqui eu queria fazer uma comparação com Atos 17. Né? Lá em Atos 17, Paulo ele está em Atenas, né? E Paulo está
furioso com a idolatria que ele encontra em Atenas, mas ele faz uma coisa bastante interessante. Ele não destrói nenhuma imagem de Atenas, ele não profana nenhum altar de Atenas, muito pelo contrário, ele prega em Atenas. E ao pregar a respeito de Cristo e da ressurreição, ele é levado, né, ao Areópago. Né? O Areópago era onde estavam ali uma espécie do Supremo Tribunal Federal de Atenas, né? E nesse eles julgavam não só as coisas políticas, mas também as questões religiosas. Você se lembra que Sócrates foi levado ao tribunal por motivos muito semelhantes. Assim como Paulo estava pregando deuses que eles não conheciam, Sócrates teve duas acusações. Sócrates, o grande professor de Platão, né? Sócrates foi acusado, primeiro, de pregar deuses desconhecidos, né, o daimon, e corromper a juventude. Paulo, de certa maneira, incorria quase que nos mesmos delitos. Sócrates foi condenado à morte. Então ir para o Areópago não era um momento agradável, olha, fui promovido, vou lá falar para os formadores de opinião de Atenas. Não, ele estava na verdade sendo julgado ali, não é? Então Paulo, ele é tido por um tagarela, não é? Porque pregava devidamente a palavra. E você faz aqui, veja só, não é? Só para a gente citar o texto. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso disseram na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse. Que quer dizer esse tagarela? São palavras diferentes, tá, gente? Mas eu queria mostrar o contexto. E outros, parece pregador de estranhos deuses. Olha só, né? A ligação com Sócrates. Estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Na verdade, os atenienses achavam que Iesus e Anastasias, né, Jesus e a ressurreição, eram dois deuses, dos quais Paulo estava pregando. Mas na verdade não é? Jesus é o Senhor, com o Pai e o Espírito Santo. E a ressurreição é o que Jesus proporcionou a todos nós que estamos nele, não é? Ressuscitarmos para a glória. Na verdade, todos ressuscitarão, não é? Uns para a vergonha, outros para a glória, como diz Daniel. Então, irmãos, Paulo, ele está pregando devidamente a palavra, e eles são vistos como um tagarela, né? Como uma pessoa que está pregando falsos deuses. De certa maneira, conservando as devidas proporções, Jó é visto da mesma maneira por Zofar. Ele está pregando a palavra com a sua vida, não é? Ele está defendendo a sua integridade, ele está defendendo a sua intimidade com Deus, mas ele está sendo visto como alguém que está incorrendo na irreverência, não é? E está, de alguma maneira, não levando em consideração a santidade do Senhor. Não é? Então, continuando, qual é a doutrina de Jó? Não é? Nós podemos pegar aqui o texto de Jó e vermos não doutrinas especificamente, mas alguns ensinamentos que Jó nos oferece. Há dois momentos em que nós podemos ver isso. Lá em Jó 9, 21, né? Jó, capítulo 9, versículo 21, Jó vai dizer que ele é íntegro, né? Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida, né? Outro momento é o próprio Jó 10, versículo 7. Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Então veja, tanto no 9, né, Jó está nesses dois textos,
capítulo 9 e capítulo 10, Jó está se dirigindo a Deus. Em um ele disse, eu sou íntegro. No outro ele disse, eu não sou culpado. E esses dois textos, provavelmente, que Zofar leva em consideração, quando ele vai dizer, pois dizes, a minha doutrina é pura, sou limpo aos teus olhos. Né? Ou seja, olha, o Zofar não consegue ver isso em Jó. Não é? Por quê? Porque Zofar não consegue entender que Jó é íntegro, né, como diz lá no versículo 21 do capítulo 9, e que Jó ele, é reto, ele não é culpável, como ele diz no capítulo 10, versículo 7. Por algumas características que não só Zofar tem, como todos os seus amigos têm. O Elifaz, o Bildade, também tem essas características. Quais são elas? Embora Zofar não demonstre ter capacidade de iniciar um novo tema na discussão, seguindo sempre aquilo que ele faz, já estabeleceu como certo, suas palavras revelam que os seus amigos, têm algumas características teológicas. Primeiro, tanto Elifaz, quanto Bildade, quanto Zofar, eles não ouvem as pessoas. Eles ouvem preparando uma resposta. Nem Elifaz, nem Bildade, nem Zofar ouviram Jó. E esse é o problema deles, né? Eles não ouviram. O próprio Jó vai falar, né, que eles não valiam de nada para ele, não é? Por quê? Porque eles estavam acusando sem ouvi-lo, sem consolá-lo, né? Há um livro interessante, aquele O Monge e o Executivo. A primeira cena do livro, né, quando o executivo chega no monastério para ter o curso lá, com aquele grande executivo que agora dava palestras e que era um monge, cada um começa a se apresentar, né? E o protagonista do livro, ele está, enquanto todo mundo se apresenta, ele está pensando no que ele vai falar, no currículo que ele vai apresentar para as pessoas. Quando chega a vez dele, o monge diz, olha, repete o que a pessoa do lado falou. E ele não tinha ouvido, porque ele estava pensando no que ele ia falar, né? E aí o monge fala para o executivo lá, né, que o grande problema, né, é que as pessoas não se ouviam, e ouvir era um trunfo muito precioso, né? Então aqui, meus irmãos, você vê que o Elifaz, o Bildade e o Zofar, eles não ouvem Jó, eles ouvem só a eles próprios, né? Eles estão tentando sempre preparar um argumento para Jó. Na verdade, irmãos, eles estão em perspectivas diferentes. O Elifaz, o Bildade e o Zofar estão numa perspectiva de uma doutrina da retribuição. Ou seja, você percebe a intimidade que uma pessoa tem com Deus a partir das coisas que ela tem, a partir do sucesso que ela tem. Essa doutrina existe ainda hoje, e ela se chama teologia da prosperidade. Por outro lado, o Jó está numa outra perspectiva, de uma intimidade com Deus. E é possível você ter uma intimidade com Deus, mesmo nos dias maus. Porque eles estão em perspectivas diferentes, o Jó não consegue entender o porquê eles não o consolam, e eles não conseguem entender o porquê o Jó não confessa seus pecados logo. Porque eles não conseguem, eles não estão olhando o Jó, eles estão olhando só o que eles pensam. Certo? Não estão, outro aspecto, eles não estão preparados nem treinados para ouvir um lamento. Para eles, o que Jó está fazendo é murmuração. Eles não veem o diálogo como uma ferramenta de comunhão, mas um meio de intimidar e fazer calar os homens. Eles querem eles querem vencer Jó. E para vencer o Jó tem que se convencer que ele está errado, passar para o lado deles, né? Então, qual seria a vitória deles? Que Jó dissesse, eu não sou íntegro, eu não sou reto, eu não temo a Deus, e eu
nunca me desviei do mal. Por isso eu estou passando por este momento. E eu estou arrependido e quero voltar para o Senhor. E vocês estão certos. É isso que eles querem, vencer o Jó. Só que se o Jó fizesse isso, ele estaria contradizendo a Deus. E esse é um grande problema, quando as pessoas querem agradar os homens e não a Deus. É por isso que Pedro e João vão dizer lá no Sinédrio, né, que era o Supremo Tribunal dos Judeus, né, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E os amigos de Jó, eles reagem de forma agressiva diante da pressão. Para nós terminarmos nossa aula, o que eles viam como zombaria, né, ou seja, o Zofar vê como zombaria, né, como jactância, o fato de Jó alegar a sua integridade. O que eles viam como zombaria eram conceitos e argumentos, né, que eles não tinham como refutar. Nesse caso, na visão deles, a melhor estratégia era hostilizar o oponente e procurar uma maneira de envergonhá-lo. Então, os argumentos de Jó, em nenhum momento eles estão refutando os argumentos de Jó. Eles fazem o quê? Eles refutam o próprio Jó. Na lógica, isso é uma falácia, né? É uma falácia clássica, chama falácia ad hominem. Né? O que é uma falácia ad hominem? É uma falácia que você agride o homem, a pessoa. Então, ou seja, eu estou debatendo com você. Eu não consigo vencer os seus argumentos. Então eu agrido quem você é. Para que assim os seus argumentos não sejam passíveis de credibilidade. Certo? Então, eu agrido quem você é, o que você fala, o que você faz. Para quê? Para que as pessoas não levem em consideração os seus argumentos, nem a clareza deles, mas desprezem os seus argumentos por causa das coisas que eu falei de você. Certo? Isso é uma falácia. E é essa falácia que não só Zofar, mas Bildade e Elifaz estão procedendo. Certo? Vamos terminar com uma palavra de oração a Deus. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que é luz para os nossos passos. Nos ajuda, Senhor, a vivermos de tal maneira que possamos agradar o Teu santo e bendito nome. Olha por nossas vidas, Deus. Dá-nos viver inteiramente para o Senhor. Permita, Senhor, que possamos agradar o Senhor e ter uma intimidade com o Senhor, mesmo nos dias maus. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e por todos sempre. Amém. Queria saudar as pessoas que estiveram conosco hoje aqui.